Você trabalha, estuda, tenta fazer tudo certo, mas o resultado não vem. E o mais curioso, às vezes, quem faz menos parece prosperar mais rápido. Estranho, né? Pois é. O problema não está na falta de esforço, e sim em 3 comportamentos que sabotam silenciosamente o seu sucesso financeiro. A maioria das pessoas acredita que enriquecer depende de sorte, contatos ou inteligência fora do comum. Mas a verdade é bem diferente. O que realmente separa quem prospera de quem patina é o comportamento. E se você continuar repetindo esses 3 erros, o dinheiro vai continuar fugindo, mesmo que você ganhe mais. O jogo do empreendedorismo não é sobre quem trabalha mais, mas sobre quem pensa melhor. É sobre controle emocional, consistência e disciplina. 3 palavras que parecem simples, mas que a maioria ignora. E é por isso que, inconscientemente, continuam presas no mesmo ciclo de esforço sem resultado. A boa notícia é que tudo isso pode mudar. Quando você entende a psicologia por trás do dinheiro, começa a agir de forma diferente. E o que antes parecia sorte, vira estratégia. Porque o segredo para ser milionário não está em fazer mais. Está em parar de fazer o que te impede de crescer. Então se prepare, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você pensa sobre o dinheiro, o sucesso e até sobre você mesmo. A maioria das pessoas acredita que enriquecer é sobre saber muito, quando na verdade é sobre se comportar bem. Não é o diploma que multiplica resultados, é a consistência nas pequenas decisões diárias. O empreendedorismo, na prática, é um espelho da mente. Quem perde o controle emocional, perde o dinheiro também. Não adianta entender tudo sobre investimentos se você entra em pânico quando o gráfico cai. O sucesso financeiro é mais psicológico do que matemático. É disciplina, paciência e autoconfiança, mesmo quando nada parece estar dando certo. A inteligência ajuda, claro, mas é o comportamento que sustenta. Porque a diferença entre quem vence e quem desiste não é o que sabem, é o que fazem repetidamente. É por isso que muitos inteligentes quebram, enquanto pessoas comuns prosperam. A consistência é o músculo que a maioria não treina. E sem ela, qualquer plano brilhante desaba na primeira turbulência. O controle emocional é o escudo que protege o seu patrimônio quando o mundo decide te testar. Quem entende isso começa a jogar um jogo diferente. Um jogo de longo prazo, onde a pressa é inimiga e a disciplina é o único aliado. E é justamente aí que começa a verdadeira virada de mentalidade. Mas poucos estão prontos para enxergar o que vem a seguir. O dinheiro obedece quem tem clareza mental. Antes de multiplicar os ganhos, é preciso ajustar a forma de pensar. A mente desorganizada cria resultados confusos. Já quem tem controle emocional e disciplina, constrói prosperidade com passos firmes, mesmo quando tudo parece lento. A mentalidade é o alicerce invisível do empreendedorismo. Sem ela, qualquer estratégia desmorona. É por isso que muitos têm boas ideias, mas não conseguem transformar em resultados. Falta consistência, sobra comparação, e o foco se perde no meio do caminho. Quem domina a própria cabeça, domina o dinheiro. A autoconfiança não nasce de frases motivacionais, mas da prática constante. Cada pequena vitória mental é um tijolo na construção da liberdade financeira. Mas a maioria ainda busca atalhos, pulando etapas e ignorando o básico. Querem o topo da montanha sem aprender a caminhar. E quando o vento sopra contra, a estrutura emocional desaba, revelando que nunca existiu base de verdade. É aí que começa o despertar. Entender que enriquecer é menos sobre planilhas e mais sobre percepção. O dinheiro cresce onde há consciência. E essa consciência, quando amadurece, muda completamente o modo de ver o próximo passo. A história de Ronald Read é uma lição silenciosa sobre o poder da consistência. Um simples frentista que, com disciplina e paciência, acumulou uma fortuna milionária, enquanto muitos executivos, cheios de diplomas e teorias, perderam tudo por falta de controle emocional. Isso mostra que o verdadeiro empreendedorismo começa dentro da mente. Não é sobre o quanto você sabe, mas o quanto aguenta manter a calma quando tudo oscila. Ronald não investia com pressa, investia com propósito. E o resultado veio, invisível no início, inevitável no fim.
Muitos comparam sua vida a desses grandes nomes e dizem: "Ah, mas eu não tenho sorte." O que falta não é sorte, é consistência. É acreditar nos pequenos resultados e entender que riqueza é consequência da repetição. Enquanto alguns buscam atalhos, outros apenas seguem firmes, sem holofotes, sem pressa, mas com uma fé inabalável no processo. E quando o tempo passa, os silenciosos surpreendem os barulhentos. Essas histórias reais ensinam que o dinheiro não é o prêmio, é o reflexo da mentalidade. E quem aprende isso cedo, percebe que a paciência pode render mais do que qualquer diploma pendurado na parede. A paciência é a virtude que separa quem sonha de quem conquista. Warren Buffett, um dos maiores investidores da história, acumulou mais de 97% de sua fortuna depois dos 65 anos. Isso não é sorte. É consistência somada à disciplina. Duas forças que o tempo transforma em resultados extraordinários. No empreendedorismo e na vida, os impacientes sempre pagam caro. Querem plantar hoje e colher amanhã. Mas o dinheiro, assim como o sucesso, respeita o ritmo de quem tem controle emocional. O apressado vive de picos. O paciente, de prosperidade. A verdadeira riqueza é construída quando você entende que o tempo é seu aliado, não seu inimigo. Cada decisão calma, cada escolha ponderada é um investimento na sua liberdade futura. A pressa apenas mascara a insegurança de quem não confia no próprio processo. A paciência é o que dá sentido às frases motivacionais que muitos leem, mas poucos aplicam. Porque no fundo quem é consistente transforma fé em fato. É o comportamento que define o resultado, não o cronômetro. E é nesse silêncio do tempo, onde poucos persistem, que o crescimento acontece. É ali, quando tudo parece parado, que as sementes germinam. Mas a maioria desiste um pouco antes de florescer. A frase poupar, iligu, renda, ego, resume um dos maiores sabotadores da riqueza. A maioria não quebra por falta de dinheiro, mas por excesso de vaidade. É o ego que transforma conquistas em dívidas e liberdade em aparência. O pior gasto é aquele feito para provar algo a quem nem está prestando atenção. Vivemos na era das comparações, onde o empreendedorismo virou vitrine e não propósito. Muitos confundem sucesso com exibição. Buscam aplausos em vez de resultados, likes em vez de liberdade. Mas quem vive para impressionar, esquece de evoluir. O ego é o inimigo da consistência. Ele empurra a pessoa para decisões impulsivas, tira o foco e rouba o controle emocional. E sem controle não há disciplina. Sem disciplina, não há riqueza. O dinheiro foge de quem precisa parecer rico. Quando o ego dirige, a conta nunca fecha. Gasta-se mais do que se ganha, apenas para manter um status que não alimenta, não educa e não traz paz. Enquanto isso, quem parece simples, mas pensa grande, acumula silenciosamente. E é justamente nesse contraste, entre o parecer e o ser, que nasce o verdadeiro poder. Porque quem vence o ego, descobre o segredo que poucos têm coragem de enxergar. O luxo está na liberdade, e não na aprovação dos outros. A maioria subestima o poder do pouco feito com consistência. Acham que só vale a pena começar quando sobrar muito dinheiro. Mas o segredo da liberdade financeira está nos pequenos hábitos, repetidos com disciplina e paciência. É assim que o tempo se torna o maior aliado dos resultados. Quem começa cedo, mesmo com pouco, planta vantagem. O dinheiro não cresce apenas pelo valor, mas pelo comportamento de quem o administra. E essa regra vale para tudo: empreendedorismo, investimentos ou autoconfiança. Constância vence intensidade. É fácil se empolgar no início e desistir no meio. Difícil é continuar firme quando ninguém está vendo. Mas é nesse momento invisível que o jogo muda. Os resultados começam a se multiplicar silenciosamente, como um efeito dominó impossível de parar. Cada escolha certa, por menor que pareça, é uma semente de prosperidade. Pular um gasto desnecessário hoje pode virar um investimento amanhã. Essa soma invisível é o que diferencia quem reclama de quem realiza. E é exatamente aí que está o ponto de virada. Perceber que a verdadeira riqueza não nasce de um grande salto, mas de 1000 passos firmes. E quem entende isso, começa a enxergar o dinheiro com outros olhos.
Existe uma diferença sutil, mas poderosa, entre querer crescer e nunca estar satisfeito. A ambição constrói, a ganância destrói. O empreendedorismo saudável nasce do desejo de evoluir, mas a ganância nasce da necessidade de provar algo. E quem confunde essas duas forças acaba pagando caro. A ambição é combustível. Ela impulsiona a disciplina, fortalece a autoconfiança e mantém a consistência nos dias difíceis. Já a ganância é veneno disfarçado de vitória. Faz a pessoa perder o controle emocional, ignorar riscos e se afundar tentando dobrar o que já conquistou. Quantas vezes você já viu alguém perder tudo porque não soube parar? É o mesmo padrão. O resultado vem, o ego cresce e a prudência some. É a pressa em dobrar ganhos que destrói fortunas que levaram anos para construir. O equilíbrio é o segredo. Saber quando avançar e quando preservar é uma habilidade rara e valiosa. O dinheiro respeita quem sabe dosar o querer com o suficiente. É o domínio da mente sobre o impulso. E é justamente nessa consciência que começa o verdadeiro poder. Porque quando você aprende a controlar o quero mais, descobre que a liberdade financeira não está no acúmulo, mas na tranquilidade de saber parar na hora certa. Pobre é quem precisa de muito. E essa é uma das maiores verdades da vida financeira. A maioria trabalha sem parar, mas nunca se sente rica, porque o vazio interno é maior que qualquer conta bancária. O verdadeiro luxo não é ter tudo, é precisar de pouco para viver bem. O suficiente é uma medida pessoal, não social. Enquanto uns precisam de mansões para se sentir importantes, outros encontram paz com menos. O controle emocional aqui é tudo. É ele que impede o ego de transformar a ambição em ansiedade. A disciplina de dizer já está bom é uma das formas mais elevadas de inteligência financeira, porque só quem entende o próprio limite desfruta do que conquistou. Quem quer tudo perde o gosto até pelo que já tem. A autoconfiança também nasce desse equilíbrio. Quando você para de correr atrás da aprovação alheia, começa a valorizar o que realmente importa. Isso é maturidade financeira e emocional, o tipo de riqueza que não oscila com o mercado. E é justamente quando você aprende a ser grato pelo suficiente que a prosperidade começa a fluir com leveza. Porque o dinheiro ama quem sabe cuidar e foge de quem o transforma em prisão. O dinheiro nunca foi apenas sobre números, sempre foi sobre comportamento. Você pode dominar planilhas, gráficos e estratégias, mas se não dominar a mente, tudo escapa pelos dedos. A psicologia financeira é o verdadeiro mapa invisível da riqueza. Quem tem controle emocional navega por crises com calma, enquanto quem se desespera toma decisões ruins. É o comportamento que define o resultado. Por isso, o empreendedorismo consciente começa dentro, na disciplina, na paciência e na consistência diária. As frases motivacionais servem de lembrete, mas a mudança real vem da prática. O dinheiro é um espelho fiel do seu estado mental. Reflete exatamente quem você é. Se há confusão, há desperdício. Se há clareza, há crescimento. A mente calma é o maior ativo que alguém pode construir. Ela não se abala com o barulho do mercado, nem com as opiniões dos outros. É a base da autoconfiança, da estratégia e dos resultados sustentáveis. E quando você percebe que a psicologia vem antes da técnica, tudo muda. Porque entender o próprio comportamento é o primeiro passo para finalmente aplicar o que muitos apenas leem. Depois de tantas reflexões, tudo se resume a 3 pilares simples, mas poderosos. Primeiro, comportamento vale mais do que inteligência. Quem age com consistência e controle emocional vence até os mais brilhantes. É o comportamento que constrói resultados, não o QI. Segundo, poupar é a diferença entre renda e ego. E esse é o divisor entre liberdade e escravidão moderna. Enquanto uns acumulam experiências, outros acumulam contas. A disciplina de gastar menos do que ganha é o segredo que poucos têm coragem de praticar. Terceiro, saber o que é suficiente é a verdadeira riqueza. Quando você entende o ponto em que o mais já não acrescenta nada, descobre o poder da paz. O dinheiro passa a ser um aliado, não uma obsessão. Essas 3 lições se conectam como peças de um mesmo quebra-cabeça. Uma mente tranquila cria decisões sábias, que geram resultados duradouros.
É a psicologia financeira na prática, autoconfiança, disciplina e propósito caminhando juntos. E quem aplica esses princípios, inevitavelmente muda o jogo. Porque quando o comportamento muda, o destino também muda. E é nesse ponto que a transformação financeira realmente começa. No fim das contas, o dinheiro é apenas um espelho. Ele mostra como você pensa, como você decide e o quanto você acredita em si mesmo. Não existe riqueza externa sem uma mentalidade interna alinhada. Você pode ganhar mais, investir melhor, estudar o que for. Se continuar preso nos mesmos hábitos, o resultado será sempre o mesmo. A diferença entre quem vence e quem sobrevive está nas escolhas silenciosas, aquelas que ninguém vê. É quando você decide abrir mão da distração, do prazer momentâneo e das desculpas que te mantêm pequeno. É nesse instante que a mudança começa, não fora, mas dentro. Você não precisa de mais um curso, mais uma promessa ou mais um golpe de sorte. Precisa apenas de coragem para parar de repetir o que não funciona. A riqueza não é um prêmio reservado para poucos. É uma consequência inevitável para quem assume o controle da própria mente e disciplina. Pare de correr atrás do dinheiro. Comece a se tornar o tipo de pessoa que o dinheiro procura. Porque a verdadeira virada não acontece quando você ganha mais. Acontece quando você para de se sabotar.